Olá, queridos! Uma ótima noite a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Evangelista Raul, para aqueles que não me conhecem, da congregação Cidade Alta, município de Camaquã. Novamente aqui com os queridos irmãos. Muito grato a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede de fazermos a obra dEle. Apesar de maneira diferente, mas continuemos a fazer a obra do Senhor. Também saúdo a todos que já estão conosco no nosso chat, no canal do YouTube IPB de Camaquã em Congregações e também no nosso canal lá, o endereço no Facebook, no mesmo da descrição, IPB de Camaquã em Congregações também. Deus abençoe aqueles que ainda chegarão e porventura assistirão até em outro momento o vídeo. Que Deus possa abençoar grandemente a cada um de vocês. Nesta noite, nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor, nessa noite de estudo, de reflexão na palavra do nosso Deus. E eu queria orar nesse momento com vocês. Feche seus olhos para nós suplicarmos a graça de Deus sobre as nossas vidas. Bendito Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento que o Senhor nos concede. Momento único, porque o Senhor nos concedeu a vida e vivendo um dia de cada vez, porque basta o seu próprio mal, como diz a sua palavra, nós temos que viver com intensidade, entendendo que pode ser o último. Então, muito obrigado, Pai amado, por este momento. Que o Senhor esteja conosco, como sempre Santo Deus esteve e é promessa do Senhor. Que tudo o que possamos fazer aqui, façamos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Isso é aqueles que estão chegando, aqueles que assistirão em outro momento, Pai amado, o vídeo gravado, que o Senhor possa edificá-los com a Tua palavra e com tudo aquilo que será falado e feito, em nome do Senhor Jesus. É que oramos agradecidos. Amém. Amados, abra sua Bíblia, livro dos Salmos 114, Salmos 114, versículos de 1 a 8. Vamos fazer essa leitura bíblica. Salmos 114, versículos de 1 a 8. A palavra de Deus diz: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações: Onde está o Deus deles? Nos céus está o Senhor, está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Que Deus aplique essa palavra em nosso coração. O salmista fala sobre honra somente a Deus. Nós fomos criados para gozar e glorificar o nosso Deus, nosso Criador. O texto diz que não a nós a honra, não a nós a glória, mas ao Senhor, somente ao Senhor, o nome dele, glória, por amor da misericórdia e da fidelidade. Deus, com sua misericórdia, que não nos deixa sermos consumidos, e com a sua fidelidade, que promove em nós fé, esperança naquilo que ele descreve nas Sagradas Escrituras. Nós temos fé porque ele é fiel, porque ele promete e cumpre. Ele não é mentiroso, não é filho do homem para que minta. Então, ele permanece fiel. Ele é fiel à sua palavra. E é nessa palavra que nós externamos a nossa fé, confiados em suas promessas. E não podemos confiar em deuses feitos por mãos de homens ou até deuses que nós construímos no nosso interior. Nós temos que entender que o Deus o qual nós servimos é vivo e vivifica as nossas vidas, mas aqueles que são mortos não cheiram, não apalpam, não andam, não fazem nada, não têm poder algum. Mas o Deus que nos criou tem todo o poder, porque Ele é o dono de tudo e de todos das nossas vidas. Deus, por sua graça, aplique essa palavra no nosso coração.
Vamos entoar um cântico, é Manancial, um cântico bastante conhecido dos queridos irmãos. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, e mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu Amém. Louvado seja Deus. A única fonte de vida é esse Deus, o qual nós glorificamos e rendemos toda glória e louvor. Amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus ainda. Em 1 João, capítulo 3, versículos de 11 a 12. 1 João, capítulo 3, versículos de 11 a 12. Somente esses versículos. O texto, da nossa meditação dessa noite. Espero que seja edificante, como foi para mim estudar e saber aquilo que Deus quer tratar comigo, falar no meu coração. Espero que Ele fale ao coração de todos vocês, porque a palavra de Deus não volta vazia. Que o Espírito Santo possa falar a cada um. 1 João, capítulo 3, 11 e 12. O texto diz: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E porque o assassinou, não segundo Caim, que era do maligno
e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Pai amado, Pai querido, obrigado, Deus, pela leitura da tua palavra. Que o Senhor fale aos corações dos teus filhos, aqueles que ouvirão essa palavra. Seja edificante, Pai, em nome de Jesus. Assim que eu oro agradecido. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, queria falar com os queridos hoje acerca de algo que nós temos visto no mundo inteiro, que tem faltado. Mas, especificamente, hoje, nas igrejas, o que é uma dívida que é eterna, que é o amor. Fazendo um questionamento aos irmãos que eu me fiz. Por que nós temos visto a falta da demonstração de amor entre os irmãos? O que os queridos entendem que seja essa causa, apesar da palavra de Deus falar que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, mas o amor de muitos se esfriará daqueles que não conhecem aquele que é o amor, que é Jesus. Então nós, como filhos, temos que entender que o nosso amor não pode se esfriar. O nosso amor ele não pode acabar, porque ele é pautado naquele que é eterno. Um dos atributos de Deus é eternidade. Não se acaba, ele é amor. E se nós somos fruto desse amor, certamente ele nunca acabará. A palavra de Deus diz que o amor jamais acaba, mas havendo ciência passará. Mas passará a ciência. Havendo as especulações, havendo as novas teorias, tudo isso passará. Porque o amor é eterno, porque ele vem de Deus. O amor não é um sentimento, ele é muito mais do que isso, ele é um mandamento de Deus. Então por que esse amor tem se esfriado na igreja? Nós temos que refletir sobre isso, porque o texto vai ser bem claro e ele fala que os filhos de Deus não deixam de amar uns aos outros. E a epístola de João, ela fala sobre essa separação daqueles que são de Deus e daqueles que não são de Deus. O propósito da epístola é esse. Essa epístola é como se fosse um testamento, ela tem uma característica de testamento, porque muito provavelmente João escreveu no fim da sua vida. E ele deixa aqui também a sua vida como exemplo, como apóstolo, discípulo de Jesus. E ele faz uma separação muito, muito clara aqui. Anteriormente, nos versículos, a partir do versículo 1 do capítulo 3, ele fala sobre o nosso Deus que é Pai e é santo, e aqueles que são os seus filhos também são santos, porque eles são separados por esse Deus que é santo. E logo após ele já faz uma comparação entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. Ele trata justamente que os filhos de Deus têm um comportamento e os filhos do maligno têm outro comportamento. E nunca pode ocorrer amizade, nunca pode ocorrer relacionamento íntimo, porque as trevas não se misturam com a luz, tampouco o contrário. Agora aqui no versículo de número 11 ele já traz uma aplicação também comparando, e ele fala o amor dos irmãos e o ódio ao mundo. Quem ama a Deus não pode amar o mundo, porque não se ama a dois senhores. A palavra de Deus diz isso. E quem serve ao mundo não ama a Deus porque ainda não o conheceu. Então é bem claro dizer que se os cristãos não estão amando uns aos outros, eles não são filhos de Deus. É muito sério isso. Porque se nós conhecemos a Deus, se nós servimos a esse Deus Todo-Poderoso, podemos até e teremos momentos de dificuldade, fraqueza, mas não podemos demonstrar constantemente ou cotidianamente essa falta de amor.
Não é da vida do regenerado demonstrar isso. Então aqui, à luz da palavra de Deus, nós temos que compreender o porquê que nós amamos uns aos outros. Porque os filhos de Deus amam a seus irmãos. E nós vamos ver aqui duas verdades no texto, não mais do que isso. Versículo 11 e 12. Trazendo resoluções e questionamento. Por que os filhos de Deus amam aos seus irmãos? Claro que isso é uma pergunta simples e a resposta é óbvia. O texto é bem claro. Mas nós vamos refletir aqui o porquê nós não fazemos isso. Se é uma ordenança, se tem que ser até natural na vida do regenerado, que adentra uma família e nesta família ele tem irmãos. E consequentemente o irmão sempre vai amar o outro, porque ele conhece a Deus. E quem conhece a Deus desfruta do amor. E quem desfruta do amor transparece esse amor. É consequência, uma coisa é consequência da outra. O contrário também é dessa forma. Quando você não conhece a Deus, você está cego, morto. Então você pratica aquilo que você acha que é o correto. Você é senhor daquilo que você entende por certo. Se você serve o mundo, você pratica as coisas do mundo. Consequentemente, você se afasta de Deus. Então, nós temos que compreender que a demonstração do amor de uns para com os outros não é algo que foi inventado, não é algo que nós taxamos e falamos direto por ser uma teoria humana. Na realidade, é um mandamento do Senhor, do Antigo Testamento e depois do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O novo mandamento, como diz a Sagrada Escritura. E nós vamos perceber aqui no texto de Romanos capítulo 13 que este mandamento é um dever e que se nós estamos devendo a algum, devemos dever. Estamos devendo a alguém, devemos dever esse amor. Romanos 13:8 diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que nos ameis uns aos outros, por quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então percebemos aqui que o nosso Deus, resumindo, os 10 mandamentos, ele fala que se alguém está devendo alguma coisa, dê o amor, a sua dívida eterna, porque ao longo da sua vida você nunca vai conseguir pagá-la, porque quem pagou o preço para que nós desfrutássemos desse amor foi Jesus. Desfrutássemos da vida foi Ele. E Ele traz aqui essa expressão para que entendamos que nós somos devedores uns dos outros. Nós somos devedores a Deus eternamente, apesar de não conseguirmos quitar essa dívida, pagar a dívida que Ele pagou. Nós somos devedores e nós temos que nos sentir assim. E ao passo que eu percebo, ou que eu mesmo me percebo não amando ao meu irmão, eu posso, sim, devo me questionar o porquê disso. Porque isso não é uma atitude de um filho, porque o filho, ele executa aquilo que o pai diz. Ele é obediente, ou deve ser obediente. E quando ele não obedece, ele está em pecado. Então a primeira verdade que nós temos aqui no texto, vamos perceber aqui, do porquê os filhos de Deus amam os seus irmãos, porque é um mandamento. O versículo 11 diz: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. A mensagem que ouviste, creio aqui fazendo referência a Jesus Cristo quando esteve no mundo. Ele fala que esse, quando esteve no mundo, pregava o amor. E quando era questionado até de curar no sábado, ele revidava com, se podemos dizer assim, ou respondia, melhor dizendo, aqueles que o taxavam de descumprir a lei mosaica, de curar no sábado. Ele dizia que isso aqui é demonstração de amor. Faria eu coisa correta se não curasse? Deixasse aquele à mercê da própria sorte? Então ele demonstra o amor no seu ministério terreno. Ele demonstra amor na sua caminhada via cruz. Ele demonstra amor até o último suspiro da sua vida. Ele demonstra amor na sua ressurreição. O exemplo maior
Deus, e Ele traz um novo mandamento, que é este. Mas vamos para o Velho Testamento. Nós temos nos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20. As tábuas da lei, Moisés trazendo os 10 mandamentos. Primeira tábua, os mandamentos que nos fazem relação entre nós e Deus. E na segunda tábua, mandamentos que nós devemos observar entre nós, o relacionamento de um homem para com o outro. E não aqui à toa nós temos essa comparação, a descrição, de que Jesus na cruz do Calvário, ele consuma ali o ato, o plano do seu Pai. Ele nos traz um novo mandamento, uma nova aliança. E assim nós temos justamente a percepção de que não foi mudado e sim reafirmado, porque na segunda tábua da lei nós temos o relacionamento de uns para com os outros. E resumindo em Romanos os 10 mandamentos, ele fala que nós devemos amar o nosso Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Desses daí se resumem toda a lei, e os profetas. Mateus diz isso, 22, de 37 a 40. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então é bem claro quando o nosso Deus fala acerca disso. Ele resume aqui os 10 mandamentos. E trazendo o amor de uns para com os outros, a segunda tábua da lei traz essa referência. Então, os filhos de Deus amam os seus irmãos, primeiramente porque o amor é um mandamento. Deus ordena para que nós externemos isso de uns para com os outros. Isso tem faltado nas nossas igrejas. Nós temos vivido só de palavras. Nós temos vivido só de festividades. Nós temos vivido só de emoções. As músicas de hoje que nos levam a uma emoção é tão grande que nos faz passar desapercebido da sua letra, da teologia que muitas vezes tem ali coisas tendenciosas. E semana passada eu parei para refletir sobre algumas letras e percebi o quanto eu estava distante da glorificação desse Deus Todo-Poderoso cantando essas músicas, contradizendo o que a palavra de Deus diz. Porque as músicas hoje estão cheias de arranjos, de coisas que nos levam a emoções, e nós cantamos só por emoção. Isso está sendo uma tônica na nossa vida. Nós vivemos momentos com Deus. Momentos em que choramos, derramamos lágrimas, levantamos as nossas mãos para os céus, demonstramos um amor fervoroso um dia, no outro dia nós estamos blasfemando, nós estamos levantando falso testemunho contra o próximo. Nós estamos levantando contenda, promovendo contendas na igreja. Isso Deus abomina. Contenda entre os irmãos. É necessário refletir, porque o amor é um mandamento. O nosso Deus é bem claro quanto a isso. Ele demonstrou o amor na cruz do Calvário. E nós temos o Velho Testamento, até o Novo Testamento. Demonstração de amor. Na humilhação de Cristo, demonstrou amor. Ao estender a mão, ao lavar os pés dos seus discípulos, demonstração de amor. O amor é paciente, é benigno. O amor, ele não se ufana, não se ensoberbece, não se exaspera, não é conveniente, não se agrada do mal. São virtudes. Tudo isso foi demonstrado por Jesus ali, no seu ministério e também na cruz do Calvário, salvando um ladrão na cruz, provando a sua misericórdia, a sua graça, por meio do seu Pai, provedor, salvou e disse que estaria logo mais no céu com ele.
Maravilha é saber que Ele nos ama independentemente daquilo que nós fazemos ou pensamos. Mas se você está devendo o amor, porque não está praticando, porque quando Romanos diz que nós devemos dever o amor, é porque se demonstramos hoje, amanhã temos que demonstrar novamente. O que é feito hoje não pode servir de respaldo para amanhã. E pelo contrário, ele fala de constância todos os dias. Vocês estão em dívida em todo momento. Então todos os dias vocês têm que demonstrar isso. Não é dessa dívida que estou falando. Estou falando se você não está demonstrando o amor com seu irmão. Essa palavra aqui para mim e para você, que é filho de Deus, que foi regenerado, que é batizado em confirmação à profissão da sua fé. Se você não está demonstrando esse amor, entenda que a palavra de Deus diz que aqueles que não demonstram o amor de uns para com os outros, os seus irmãos, e até aqueles que estão lá fora, não são filhos de Deus, não conhecem a Deus, porque aqueles que conhecem, praticam. Porque a mensagem que ouvistes é esta, no princípio, lá atrás, que nos amemos uns aos outros. É necessário, irmãos, parar. É necessário dizer a si próprio o que eu estou fazendo e o que eu devo fazer. Como eu estou agindo, o que eu devo deixar de fazer, tenho que deixar de fazer. E que após refletir o que é que eu tenho que começar a fazer. Se nós, irmãos, entendermos que estamos caminhando de forma equivocada, errada, pecando, nós iremos até o fim da nossa vida dessa forma. Porque a palavra de Deus está sendo dita, anunciada por boca de todos. Até aqueles que não são filhos de Deus estão anunciando o Evangelho. Ora, como o apóstolo Paulo, ele diz que prefere que o Evangelho seja pregado até pela boca daqueles que são lobos em peles de cordeiro. Nós não somos inocentes, muito pelo contrário. Nós somos devedores. Então, queridos irmãos, é necessário demonstrar o amor de uns para com os outros. Por quê? E é um mandamento. Mas a segunda verdade do texto, trazendo, amarrando essa questão de ser um mandamento. O versículo de número 12 nos diz, não segundo Caim, que não demonstrou amor para com Abel, e diz que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então aqui, o apóstolo João traz essa comparação. Vamos dizer que Caim, que não praticou aquilo que o Senhor ordenara, e Abel, que ofereceu o sacrifício que era aprazível a Deus, mas em relação com aqueles que são do mundo e aqueles que são de Deus. Aqueles que amam aos seus irmãos e aqueles que não amam aos seus irmãos. Que odeiam, que são do mundo, que carregam o ódio no coração como Caim. Gênesis 4, versículo de 6 a 7, depois que Deus fala que não aceitou a oferta de Caim, olha o que ele diz. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4, 6 e 7. Ele percebe que ele não ofertou aquilo que o Senhor desejava que fosse ofertado. Ele não obedeceu à palavra do Senhor. E a segunda verdade que o texto nos traz é que nós, como filhos de Deus, amamos uns aos outros porque nós temos que imitar a Cristo e não ao mundo. Primeiro, porque o amor é um mandamento, e aqui é para que nós imitemos a Cristo e não ao mundo. Então, o texto ele traz essa relação de Abel e de Caim, no Velho Testamento, lá em Gênesis, para nos mostrar que o nosso exemplo é Cristo.
que a obediência deve ser a Deus. E que, ao contrário de Caim, que demonstrou incompatibilidade, Abel era seu irmão, mas olha que tinha um vínculo sanguíneo. E nem por isso ele amou a seu irmão. Por quê? Porque ele não conhecia Deus. Ele não fez a vontade de Deus. Então perceba isso, até aqueles que são seus parentes, são seus irmãos sanguíneos. Se eles não amam como os irmãos em Cristo se amam, é porque eles não conhecem a Deus. Então a referência aqui não é ter vínculo biológico sanguíneo. Aqui o parâmetro é Cristo. Nós temos que imitar a Jesus. Nós temos que seguir a Ele, obedecer à vontade dEle, não desobedecer, porque estaremos em pecado. Caim estava em pecado. Ele não ofereceu aquilo que o Senhor ordenara. E por isso, alimentou o seu ódio, que já existia, proveniente de uma inveja. E a partir daí culminou na morte do seu irmão. Ele assassinou o seu irmão. E o texto diz, por quê? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então aqui nós temos a comparação entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos do maligno. Os filhos de Deus praticam obras justas, os filhos do maligno praticam obras más, isso é simples. Então se nós não amamos os nossos irmãos, não obedecemos, cumprimos o mandamento, nós demonstramos também que não imitamos a Cristo porque não temos Ele como referencial, como aquele que fala e nós temos que seguir, como o nosso norte, a nossa bússola que nos guia para o caminho correto. Caim não obedeceu porque ele não entendia que deveria imitar a Cristo, a Jesus, não deveria imitar ao Deus do céu. Então, é simples também entender que se você não ama seu irmão, que se você não pratica as obras justas, é porque você não imita a Cristo, não deseja imitá-lo. É simples, mas é sério, porque isso demonstra que nós não fomos alcançados. Porque o regenerado não anda na prática do pecado. E o que nós estamos tratando é isso aqui, a constância da não demonstração de amor de uns para com os outros. Nós deixamos de sorrir, nós deixamos de ouvir os irmãos porque não temos mais tempo. Nós temos justificativas para tudo, até para o pecado. Nós não temos mais tempo para praticar aquilo que é essencial. Aquilo que o nosso Deus nos ordena que pratiquemos. Então se questione. O Filho de Deus age assim? A palavra de Deus diz que não. Aquele que pratica as obras da carne é filho do maligno. E aquele que pratica obras justas são filhos de Deus. Não pelas suas obras, e sim porque as obras testificam, demonstram frutos de arrependimento. Ora, se eu sigo a Cristo, eu tenho que me parecer com Ele, imitá-lo. E é por isso que nós temos que imitar a Cristo e não o mundo. As nossas obras, consequentemente, irão refletir e testemunhar sobre esse Deus. Se nós não a praticamos, simples, não somos filhos de Deus. Somos filhos do maligno. Porque eles andam na prática do pecado. Amados irmãos, queridos ouvintes ou espectadores. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Então, ela é muito poderosa. Então, se ela não traspassa o seu ser, ou ainda não traspassou, não o convenceu do pecado, da justiça e do juízo, é porque o Espírito Santo ainda não falou de forma irresistível ao seu coração. Mas busque esse Deus. Ele pode te tirar desse lamaçal de pecado. Você, se está na igreja e não sente amor por ninguém, suplica a Deus graça. Peça, Senhor, converte-me. Porque é necessário refletir, imitar a Cristo.
Os filhos de Deus cumprem o mandamento de amar uns aos outros. E os filhos de Deus imitam a Cristo e não ao mundo. Que Deus, por sua graça, abençoe a sua vida. Nos dê graça, mim e a você, para praticar esse amor, para nos alegrarmos uns com os outros, para desfrutarmos dessa comunhão abençoadora. Os cultos já voltaram, então vá até o templo. Você tem trabalhado, você tem saído de sua casa para fazer as suas atividades corriqueiras. Você tem glorificado a Deus no seu trabalho? Você tem glorificado a Deus naquilo que você tem feito no seu dia a dia? Glorifique também a Deus no culto, na igreja. Vá, se reúna, mesmo que de forma restritiva, mas se reúna com seus irmãos. Você pode. Então, busque isso dentro de você, confronte isso, esse desejo que não agrada a Deus. Nós estamos inventando desculpas para ir ao culto. Consequentemente, não temos uma vida com Deus nas nossas casas. Porque a igreja é reflexo daquilo que nós somos individualmente com Deus. Deus sonda e conhece o coração. E Ele sabe se você está sendo hipócrita. Ele conhece o meu. Sabe que se eu estou falando algo no qual sou reprovado, que Deus tenha misericórdia de mim. Me ajude a ser aprovado, não para que eu me envaideça, mas sim para que eu glorifique o nome dele, porque eu sou reflexo da regeneração. Devo ser o reflexo de Cristo, eu devo imitá-lo, a sua imagem e semelhança eu fui criado. Eu tenho que glorificar com a minha vida. Isso é consequência do processo de conversão. Queira isso, deseje isso, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Deus possa se achegar a ti, convertê-lo dos seus maus caminhos e mostrar, né, o caminho que leva à cruz, que leva à salvação, que leva a Jesus, o nosso único mediador. Deus nos dê essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos irmãos, é isso que eu ia falar. Nós vamos orar, sim, mas antes eu falar que hoje é aniversário do nosso querido pastor Rafael Dourado. Né? Um dia muito especial. Sei que durante todo o dia os irmãos já o felicitaram, mas ainda é tempo, o dia ainda não acabou. E nós vamos orar pelo nosso pastor também. Para que Deus continue a abençoá-lo, continue a dar graça e que ele possa estar conosco em breve, quando tudo isso passar, chegar a vacina, para que ele possa ser imunizado, né, em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus, orar pela vida do nosso pastor. Bendito Deus, nós agradecemos ao Senhor por este momento. Agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Pai amado, a nossa súplica é que o Senhor nos dê um coração, Pai amado, contrito e compungido, que se derrama diante do Senhor, que confessa os seus pecados, que deixa e que alcança a misericórdia em Cristo Jesus, para fazer a tua obra com afinco, com prazer, com alegria, com fidelidade. Nos ajude, Deus, em nome de Jesus. Aplique a sua palavra em nossos corações, para louvor e glória do teu santo nome. Muito obrigado por este momento, Deus. Muito obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações. E neste momento nós agradecemos ao Senhor pela vida do teu servo, pastor Rafael. Completa mais um ano de vida na tua presença. Louvado seja o Senhor pela vida do teu servo, pelo seu ministério, e que o Senhor continue a abençoá-lo grandemente, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo que já tem feito na minha vida, sendo pastor, pai, conselheiro, amigo. Muito obrigado, Deus, pela vida dele. Quanto eu tenho aprendido, que o Senhor retribua, Pai amado, a Ele consoante a sua muita grandeza, segundo o teu querer e a tua vontade. É assim que eu oro, Pai, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos irmãos, estamos chegando ao final do nosso trabalho nessa noite, né, dando alguns avisos. Né, continue a fazer presente no nosso canal. Nós temos às terças-feiras reunião de oração nos aplicativos que também estão transferidos para o nosso canal, com o nosso
pastor Rafael, que fica, né, nas terças agora. Quinta-feira nós temos essa escala agora com evangelistas, pastores. E no domingo, né, pela manhã temos EBD presencial, EBD também no nosso canal às 9 horas da manhã, né, às quintas às 19 horas, obviamente, e domingo à noite às 19 com o nosso querido pastor Rafael também. Então participe, né, desses momentos que certamente têm sido abençoadores, né? E dando um aviso aqui, né, da junta diaconal, né, aos irmãos que, para não que se esqueçam da nossa cesta especial de Natal, os irmãos podem levar 1 quilo de alimento, né, qualquer alimento, para os cultos presenciais e depositarem lá, na nossa cesta, para que no Natal nós possamos fazer um momento maravilhoso ali, um momento que nós possamos ajudar uns aos outros, né? Esse é o nosso dever. Então não se esqueça, às terças e nos domingos o templo está aberto, né, para depositar lá o seu alimento e também participar do culto. E também temos outros locais que os irmãos podem deixar os seus alimentos para que os diáconos possam fazer esse apanhado. Okay? Então, esses são os avisos. Eu peço que você fique aí ainda um momentinho só, que vai ter algo muito especial, né? Se o pastor Rafael estiver aí, peço que ele fique também. Acho que ele vai se agradar daquilo que ele verá. Então, fique aí com essa mensagem, né? Que Deus abençoe a cada um, né? Aguardem mais alguns instantes. Eu tô saindo aqui de cena. Que Deus abençoe a cada um. Dê uma ótima noite na presença dele, em nome de Jesus.